Agora eu vou mostrar esse problema aqui, que envolve não, é puramente trigonometria, mas eu vou fazer duas soluções, vai ser dois vídeos. A primeira solução vai ser uma solução algébrica e a segunda vai ser uma solução geométrica. Porque a primeira solução agora eu vou utilizar trigonometria e na segunda eu vou usar geometria. Para resolver isso aqui, a principal coisa vai ser algumas propriedades envolvendo as funções trigonométricas. A primeira é que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Essa é a primeira propriedade. E as segundas propriedades, que na verdade são quatro propriedades, são as fórmulas de prostáféreses, que são quatro. A primeira é seno de alfa mais seno de beta é igual a duas vezes o seno de alfa mais beta sobre 2 vezes o cosseno de alfa menos beta sobre 2. A segunda é o seno de alfa menos seno de beta é igual a duas vezes o seno de alfa menos beta sobre 2, que multiplica o cosseno de alfa mais beta sobre 2. A terceira é o cosseno de alfa mais cosseno de beta igual a duas vezes cosseno de alfa mais beta sobre 2, que multiplica o cosseno de alfa menos beta sobre 2. E a quarta fórmula e última é o cosseno de alfa menos o cosseno de beta é igual a duas vezes o seno de alfa mais beta sobre 2 vezes o seno de alfa menos beta sobre 2. Essas aqui são fórmulas que dá para demonstrar só utilizando as outras coisas que a gente sabe, não precisa de muita burocracia para demonstrar isso ou de outro conteúdo. É literalmente as propriedades das funções trigonométricas, mas é um pouquinho difícil de demonstrar. Para esse vídeo aqui, basta saber essa aqui, essa segunda, essa que a gente vai usar. Primeira vez que eu fiz essa questão, que eu fiz agorinha, já trouxe para o canal porque eu gostei dela. Eu demorei bastante para perceber que eu teria que usar as fórmulas de prostáféreses, mas vai ser o caso. Então, quem quiser saber essas fórmulas, tira print aí, cola na parede, que nem eu fiz, para decorar isso. E vamos para a questão que eu vou apagar tudo. Vamos lá. Vou fazer de branco aqui mesmo. Então a questão diz: se A igual a cotangente de π sobre 18 menos 4 cosseno de π sobre 18 e B igual a tangente de 7π sobre 18 menos a secante de π sobre 18, sobre os valores de A e B, podemos afirmar que... E tem as alternativas para a gente analisar. Ok? Então vamos lá. Vou começar trabalhando com A, depois a gente trabalha com B. Então o valor de a cotangente de π sobre 18 é a mesma coisa que a cotangente de 10 graus, que π vale 180 graus, então A igual a cotangente de 10 menos 4 cosseno de 10. A cotangente de 10 é 1 sobre a tangente de 10, mas como a tangente é seno sobre cosseno, o inverso disso é cosseno de 10 sobre o seno de 10. Ok? Então, vamos substituir isso. Vou começar dessa forma. Então, a cotangente de 10 graus é a mesma coisa do que o cosseno de 10 graus sobre o seno de 10 graus. Menos 4 cosseno de 10. Agora eu vou tirar o mínimo. Vou fazer aqui a base seno de 10. Então, seno de 10 graus, aqui em cima vai ficar cosseno de 10. Menos 4 cosseno de 10 vezes o seno de 10. No vídeo anterior, eu esqueci de dizer que eu vou usar essa propriedade. Mas no vídeo anterior a gente viu que o seno de 2α, o seno de 2α
é igual a 2 vezes o cosseno de alfa vezes o seno de alfa. E aqui a gente tem algo parecido. Só que em vez de ser 2 vezes, a gente tem 4 vezes. Então eu só vou ignorar esse 4, transformar ele em 2 vezes 2. E vai ter o seguinte. O cosseno de 10 graus menos 2 vezes 2. E o cosseno de 10 vezes o seno de 10 vezes 2 é a mesma coisa do que o seno de 20. Pela nossa propriedade, né? Porque isso aqui, ó, é 2 vezes 2 cosseno de 10 seno de 10. Só que esse pedaço aqui é igual a 2 vezes o seno de 20. Ok? Então é isso. E aqui vem o seno de 10 embaixo. Agora eu vou dividir esse menos 2 seno de 20 em seno de menos seno de 20 menos seno de 20. Vai ficar cosseno de 10 menos seno de 20 menos seno de 20. E eu fiz isso porque a gente vai poder utilizar as fórmulas de Prostaferes duas vezes. Primeiro a gente usa aqui e depois usa aqui. Mas nas fórmulas de Prostaferes a gente viu que não tem nenhuma que mistura seno e cosseno. Então eu vou utilizar aquela primeira propriedade que eu falei, que é o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. E vou transformar esse cosseno de 10 em seno de 80. Porque trocando aqui o alfa por 80, a gente vai ter que o seno de 80 igual ao cosseno de 90 menos 80, que é cosseno de 10. Então, aqui a gente troca o cosseno de 10 por seno de 80. E aí a gente só vai ter seno para trabalhar. O A vai ser igual ao seno de 80 menos o seno de 20 menos o seno de 20. Tudo sobre seno de 10. Agora vamos utilizar a fórmula de Prostaferes aqui. A gente vai utilizar aquela segunda que eu falei. Eu vou escrever aqui no cantinho como é que vai ser. É igual a 2 vezes o seno de alfa menos beta. Seno alfa 80 e beta 20. Vai ficar 80 menos 20, 60 sobre 2, 30. Tá? Alfa seno de 30 vezes o cosseno de 80 mais 20 é 100 sobre 2 é 50. Então isso aqui é igual. Só que como a gente sabe que o seno de 30 é 1 meio, vai cancelar aqui 1 meio com esse 2, vai ficar que tudo isso aqui é igual a só o cosseno de 50. Então o A é igual ao cosseno de 50 menos seno de 20. Tudo sobre seno de 10. Agora eu vou substituir de novo, utilizando essa propriedade aqui. O cosseno de 50 é igual ao seno do seu complementar. Então, seno de 40 menos seno de 20 graus sobre seno de 10. E agora eu vou utilizar aqui a fórmula de Prostaferes mais uma vez, aqui no cantinho. Então, seno de 40 menos seno de 20 é igual a 2 vezes o seno de 40 mais 20, 60 sobre 2, 30, vezes o cosseno de... Não, que na verdade é menos. 40 menos 20 é 20 sobre 2, 10, vezes o cosseno de 40 mais 20 sobre 2, que é o cosseno de 30. Então, isso aqui, essa soma é igual a isso aqui, 2 vezes seno de 10, vezes cosseno de 30 sobre seno de 10. Agora aqui, como o seno de 10 é diferente de zero, a gente vai poder cancelar. Aqui em cima e embaixo vai ficar 2 vezes o cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2. Isso dá exatamente igual a raiz de 3. E esse é o valor de A. Ok? Então a gente já descobriu o valor de A que eu vou escrever aqui, para a gente poder apagar tudo e fazer o valor de B. Então esse é o valor de A. Agora eu vou apagar tudo. Na verdade, ok. Agora vamos para o valor de B. E ver o que é que acontece com B. Então B igual a tangente de 7π sobre 18 é igual a 70 graus. Vamos trabalhar com graus melhor. Menos a secante de 10.
Lembrando que essa aqui é a solução algébrica, né? Que é bem mais longa do que a solução geométrica. Por isso que está dando um pouco mais de trabalho. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Tangente de 10, quer dizer, tangente de 70, eu vou transformar em seno de 70 sobre cosseno de 70. E a secante de 10, a secante é o inverso do cosseno. Então, é 1 sobre cosseno de 10 graus. E agora, o que a gente dá para fazer é, eu vou simplesmente transformar esse cosseno de 20, quer dizer, cosseno de 70 em seno de 20. Então, vai ficar aqui em cima seno de 70 sobre seno de 20, menos 1 sobre cosseno de 10. E eu fiz isso porque o seno de 20 é exatamente 2 vezes o seno de 10 vezes o cosseno de 10. Isso é interessante porque a gente pode fazer um MMC, tirar o mínimo aí, né? Deixar explícito que o cosseno de 10 faz parte dos dois denominadores. Então o MMC entre eles vai ser justamente só essa expressão aqui. Então vai ficar 2 seno de 10 cosseno de 10. E aqui em cima vai aparecer simplesmente seno de 70 menos 2 vezes seno de 10. E isso é igual, transformando aqui o seno de 70 em cosseno. Não, na verdade, vou fazer o seguinte: fazer aqui mais direto, né? Vamos dividir esse menos 2 em menos seno de 10 menos seno de 10. Então vai ficar menos seno de 70 menos seno de 10 menos seno de 10 graus. E eu só abri esse seno de 20 aqui, eu só abri dessa forma para a gente perceber que o cosseno de 10 está dentro do seno de 20, para a gente poder fazer o MMC dessa forma. Então agora eu vou voltar o seno de 20 para como ele era anteriormente. Porque é mais fácil escrever seno de 20 do que escrever isso aqui tudo. Então, vamos lá, continuando. Agora eu vou utilizar prostaféreses, como sempre. Vou utilizar aqui. E a gente utiliza prostaféreses quando percebe que os ângulos vão dar algum dos notáveis. Os notáveis, no caso, são 60, 45 e 30. E aqui, obviamente, vai ter os 60 aparecendo, porque 70 menos 10 é igual a 60. Então, vamos lá. Utilizando prostaféreses aqui embaixo, isso aqui é igual a 2 vezes o seno de 70 menos 10 sobre 2, que é 30, vezes o cosseno de 70 mais 10 sobre 2, que é o cosseno de 40 graus. Então aqui vai cancelar o seno de 30 com 2, porque o seno de 30 vale meio. Então eu tenho que esse pedaço aqui todo vale apenas o cosseno de 40. Então eu vou ter que B igual ao cosseno de 40 graus menos o seno de 10 sobre seno de 20. Aí eu vou transformar o cosseno de 40 em seno de 50, né? Seno do complementar. E vamos utilizar prostaféreses mais uma vez. E é interessante porque os 50 mais os 10 dá 70, que é um dos ângulos notáveis. Então vamos aplicar aqui prostaféreses aqui embaixo. Então vai ser 2 vezes o seno de 20 vezes o cosseno de 30. Fiz aqui um pouco mais direto. Então vai ficar 2 vezes seno de 20 vezes cosseno de 30 sobre o seno de 20. Como o seno de 20 é diferente de zero, a gente pode cancelar. E vai ficar 2 vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, B igual a raiz de 3. Opa. Também. Então, os dois resultados que a gente tem deu raiz de 3. Agora vamos ver o que aqui dá.
A não é maior do que B, porque A e B são iguais. A é um número racional, não. A é racional. O log de A mais B sobre 2 elevado a 4.044 e tal é maior que 4.000. A gente vai ter que testar isso aqui. Vamos ver. Então, ele quer dizer que o log de A mais B sobre 2, como A mais B é 2 raiz de 3 sobre 2, vai ficar raiz de 3, é elevado a 4.044, tudo isso na base raiz cúbica de 9. Vamos ver se isso é maior do que 4.000. Vamos lá. Então, isso aqui dá o log de... Vou trazer o 4.044 para frente. Vai ficar 4.044 vezes o log de raiz de 3. E vamos transformar aqui essa raiz aqui. Vai ficar assim, né? E trazendo o 3 aqui para baixo do 2, vai ficar 3 elevado a 2 terços. Então, 3 elevado a 2 terços. Esse é o valor desse log. Então, continuando aqui. Agora, 4.044 vezes o log de 3 elevado a 1 meio sobre 3 elevado a 2 terços. Vamos usar a propriedade do tombamento de novo. 4.044 vezes 1 meio dividido por 2 terços, que é a mesma coisa que multiplicar por 3 meios, vezes o log de 3 na base 3. O log de 3 na base 3 é 1. Então, isso aqui morre, fica 1. Então, aquele log é igual a 4.044 vezes 1 meio vezes 3 meios. Isso aqui vai cancelar, vai ficar 2.022. Isso aqui vai cancelar, vai ficar 1.011. E multiplicando pelo 3 aqui de cima, vai ficar 1.033. E 1.033 é menor que 4.000. E aqui está dizendo o quê? Está dizendo que é maior, então está errado. Agora vamos ver isso aqui. A elevado a 2023 menos B elevado a 2023 é menor que 1 sobre 2022. Pois bem, como A e B são iguais, essa subtração aqui vai dar zero. E zero é, sim, menor que 1 sobre 2022. Então, essa alternativa D está correta. O algarismo da unidade do número A menos B elevado a 2022 é um número primo. Como isso aqui dá zero, 0 elevado a 2022 dá zero. E zero não é um número primo. Então, a resposta certa é gabarito letra D.